Pessoal, uma boa noite. Vamos continuar o nosso estudo da semana passada sobre o perispírito. Vamos começar com a leitura do nosso livro, como nós sempre fazemos. E para a leitura inicial, eu trouxe do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a de número 158, intitulada Na Ausência do Amor, que está na página 453, que tem como base a seguinte passagem bíblica: Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 11. Comenta o benfeitor Emmanuel: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda àquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento, inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste, vampirizam criaturas por onde estagiam chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a aperar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Essa primeira carta de João, meu comentário, ela foi dirigida aos irmãos, aos cristãos do primeiro século, da Igreja da Ásia Menor, atual Turquia, né? Onde fica a cidade de Éfeso, onde ele morava nessa época, por ele ter visto um início de desagregação entre esses primeiros cristãos em função de alguns falsos messias que tentavam, com suas palavras, desagregar para benefício próprio a igreja local, as igrejas locais, né? E João, então, escreveu essa carta com a finalidade de trazer os irmãos para o entorno da figura de Cristo. E eu acho que essa é a mensagem principal que a gente deve cultivar, que é o que eu peço para a gente cultivar na noite de hoje. É fácil a gente criticar, o difícil é a gente se colocar na posição de quem está tentando fazer um trabalho
que às vezes tem que nos colocar um pouco à parte ou tomar providências que não são aquelas que nós efetivamente gostaríamos. É importante, entretanto, que a gente se coloque no lugar de quem efetivamente trabalhar e, trabalhando, ajude ao grupo como um todo. Essa é a minha visão da mensagem. Alguém gostaria de fazer um acréscimo, alguma contribuição? Vamos então nos preparar para a nossa prece inicial. Como eu sempre peço, acho importante tentarmos, na medida do possível, fechar os nossos olhos, pensar em nosso amado Mestre Jesus, que está sempre conosco nessas horas, e agradecer sempre a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça, que nos permite estar aqui, mesmo com todo o atraso que nós temos enquanto espíritos, mas já podendo observar um cadinho de luz que nos faz buscar um conhecimento que possa melhorar a perspectiva dessa luz que nós temos. Agradecer a nosso Mestre Jesus, que com certeza por sua promessa está entre nós, que nos continue servindo de modelo, de guia, e que nós possamos, devagar, mas sempre, subir a montanha em direção ao nosso Pai. Não podemos esquecer de nossos amigos e benfeitores do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, nossa casa amada, nossa âncora espiritual, e de nossos anjos guardiães, pedindo sempre que nos intuam para que possamos aproveitar o melhor desse encontro. Bem, hoje voltamos a dar continuidade ao capítulo 6 do clássico que estamos estudando, Magnetismo Humano de Giacomello. O capítulo 6, Deus, Fluidos, Perispírito e Centros Vitais. Estamos no segundo encontro sobre perispírito, tratando de propriedades e funções. E na noite de hoje nós vamos efetivamente nos debruçar sobre sobre propriedades e funções do perispírito, mas com base no livro que também, na minha visão, é um clássico, né? Só que especificamente sobre o perispírito, com esse título de Zalmino Zimmermann. No nosso último encontro, eu coloquei como última lâmina um texto dele, intitulado O Elo Interexistencial. E, apesar de não ter colocado nessa apresentação, eu peço permissão para lê-lo novamente. Revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual, ainda que por muito tempo imprescinda para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Isso faz com que, em longo período de sua história evolutiva, viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e, desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Compreende-se, então, que, na verdade, o existir é um interexistir, e para esse interexistir, que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina, um valiosíssimo instrumento, espelho da alma e sustentáculo do corpo, que é o perispírito. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial.
O seu conhecimento, por certo, contribuirá mais cedo ou mais tarde para que a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à espiritualidade e, pois, à transcendentalidade, com a convicção e o empenho que só as escalas mais altas do saber podem propiciar. Zalmiro Zimmermann, né, como eu falei, eu achei esse texto um texto curto, mas fantástico, e por isso eu abro novamente. Iniciando, então, tratando especificamente das propriedades, estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados identificam já com bastante nitidez certas qualidades inerentes ao perispírito. Assim, podem ser catalogadas como suas as seguintes 17 propriedades que passaremos uma a uma. Essas propriedades, algumas conhecidas de há muito, sustentam o viver interexistencial do ser humano no presente estágio evolutivo, sendo certo que, em níveis mais avançados de vida, em que o perispírito já alcança mais quintessência, outras qualidades e características poderão marcá-lo. O que Zimmermann diz aqui é que hoje são conhecidas 17 propriedades, mas que não nos surpreendamos, já que o perispírito ainda está num estudo que, até onde eu sei, inicial, que nós venhamos a descobrir outras propriedades, inclusive funções, que não nos são acessíveis no momento. Eu gostaria, antes de pedir algum apoio a vocês, de lembrar uma colocação que o Roberto fez no nosso encontro passado, que eu gostaria de ter feito antes de ter iniciado essa leitura, que ele diz que essa obra, o que ela é básica, o que ela coloca é básico. E aí eu repito isso, mas não colocando como um demérito dessa obra. Eu queria chamar a atenção para que o básico, que eu tenho certeza que o Roberto colocou, não é como algo já de sem valor, mas uma coisa básica para a estrutura do conhecimento que nós precisamos montar e abarcar o perispírito como um todo, para que aí a gente possa, a partir de um nível muito mais lá na frente, muito provavelmente, quando desencarnados, possamos então estudar efetivamente o espírito. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, colaboração? Fique à vontade, por favor. Jorge, é exatamente isso, né? A questão essa obra, ela é bastante extensa, né? Tem muitos, não lembro agora quantas páginas são, mas são assim, um número bem considerável e com um tamanho de letra não tão grande, né? Então, assim, é um volume de informação muito grande, mas mesmo assim ela traz, foi um grande trabalho na verdade, pesquisa, né, que o autor fez, coletando as informações nas obras, né, diversas obras, as obras de Kardec também, e trazendo esse condensado aí para o nosso conhecimento, para facilitar o nosso estudo. Então, assim, quando você olha para essas propriedades aí, né, a gente começa a ter uma ideia, assim, uma pequena ideia da dimensão do que seja o perispírito, né? E aí você vai começar a entender, né, melhor esse conceito, né? E a partir dessa base é que você vai começar a efetivamente construir um conhecimento, né, acerca do assunto. A título apenas de informação, são 512 ou 511, dependendo do enfoque que você dê, de informação efetiva, tá? 511 páginas. E é um livro muito Agora, bom. que é interessante é a bibliografia que ele coloca, né? Perfeito. Ao final, as páginas que eu coloquei não contaram com essas. Não, eu sei, estou falando a quantidade de obras que ele consultou. Perfeito. É um número absurdo, né? Lembrando que esse camarada era um jurista, não era um pesquisador ligado a alguma ciência
uma ciência ligada à medicina, uma coisa parecida, né? Então, a profissão dele fica, eu diria assim, é bem longe do que esse tipo de estudo normalmente necessita, né? Mas ele fez porque a gente comparar lá com Hernani Guimarães, ele era engenheiro, né? Estava ligado à física, não, era juiz. Mas o que é a quantidade de obras que ele pesquisou para escrever isso aí. E lembrando que ele tinha a profissão dele, né? Ou seja, isso aí devia ser no tempo vago que ele ia fazer esse trabalho, que é uma coisa impressionante. Verdade. Alguma outra colaboração? Continuando, então. Um momento só que eu tive um probleminha aqui. Vou tirar o compartilhamento e voltar. Todos estão vendo? Sim. Opa, continuando. Sim. Primeira propriedade, a plasticidade. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando plasticizante. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assimila Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. A forma que assume pode, às vezes, e em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, enfim, independentemente do aperfeiçoamento moral. Contudo, tal possibilidade é limitada ao padrão evolutivo intrínseco a cada alma. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Impõe-se considerar que, independentemente das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que, imerso em um monoideísmo avassalador, chega a entrar em processo de retração do campo que sustenta a própria tessitura perispiritual, comprometendo dolorosamente suas funções. É o caso dos ovoides. Inúmeros infelizes obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção e auto-hipnotizados por imagem de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função assemelham-se a ovoides. Isso foi tirado pelo Zalmino Zimmermann, do livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz. Nesse slide, nessa primeira definição da plasticidade, fica claro que essa propriedade ela não está ligada diretamente à moral, mas ela tem uma limitação, no meu entendimento, no que diz respeito à evolução do espírito. Um espírito com um intelecto mais avançado, por mais que ele não tenha o correspondente avanço moral, ele tem sim como trabalhar essa propriedade, entre aspas, em seu benefício, né? Que nem sempre é benefício, já que um espírito não evoluído pode usar isso para o mal. Então não é benefício porque um dia ele vai ter que dar contas disso. Eu comparo isso um pouco com a volitação, né? O espírito não precisa ser um espírito de luz para volitar, entretanto, ele não vai a uma altura significativa. Tá? E aí ele fecha essa parte, essa lâmina é fechada, com a exemplificação dos ovoides, né? Em termos de plasticidade, que aí não é que o espírito, ele intencionalmente altere a sua plasticidade para um ovoide, mas o fato dele não usar, e aqui eu uso entre aspas, né,
não dar muita... para a gente não perder o rumo da conversa, né? Em função de, como colocado no meu entendimento, em função da não utilização de determinados órgãos psicossomáticos, os mesmos são retraídos, como o próprio corpo, né? Se você, ao longo do tempo, um determinado animal que não usa cauda, ela vai se retraindo até que ele, com o tempo, ao longo dos séculos, das gerações, ele a perde, né? Então, é isso que eu entendo que foi colocado nesse momento. Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Esse o ovoide tem naquele livro Libertação, que o André Luiz vai contar a história das pessoas que estavam envolvidas e acabaram chegando. Então, essa questão da monoideia é ligada à culpa, né? Ele consegue deformar o perispírito e vai assumir uma forma meio estranha. Agora, uma outra coisa também que eu acho interessante, que também nesse mesmo livro, Libertação, quando lá o Gregório, aquele pessoal, chega para uma mulher, né, desencarnada e começa a chamá-la de loba. E ela vai mudar uma forma. Então, como se fosse uma forma de hiperotismo, né? Perfeito. Mas isso só vai acontecer com o espírito que tem essa dificuldade, né? E esse complexo de culpa. Se ele chegar para alguém que, num outro nível, não vai acontecer nada, né? Então, não só o próprio espírito faz com que essa transformação aconteça por vontade própria ou por ele ser induzido a assumir aquela forma, né? Exato. Alguma outra colocação? Eu gostaria, só logo no início, quando fala que em certos limites é muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade. Isso me fez lembrar aquele artigo da Revista Espírita, quem talvez lembre, aquele soldado zoavo na guerra de Magenta ou Crimeia, e um oficial. Ambos foram evocados lá na sociedade. O soldado, né, com menor formação, naturalmente, diferentemente do oficial, ele nem sabia como ele tinha a indumentária, né, a roupa que ele usava. Ele chegou a afirmar até que era o alfaiate que fazia a roupa. E o oficial, né, também dessa mesma guerra, com as suas indumentárias, mais sabedor exatamente da sua posição. Quer dizer, a questão intelectual ali, eu acho que foi um exemplo que deixa claro esse primeiro parágrafo. Perfeito. Seguindo então. O processo dos ovoides a evidenciar caso extremo de retratilidade espiritual mostra veemente as possibilidades plásticas do corpo da alma. O processo dos ovoides a evidenciar caso extremo de retratilidade perispiritual mostra veemente das possibilidades plásticas do corpo da alma é de duração relativa. Dentro da lei de causa e efeito que rege a evolução humana, chegado o momento, reinicia-se o ciclo reencarnatório e, sob a proteção das vestes carnais, o espírito consegue, pouco a pouco, expandir-se com o perispírito, readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que através de dolorosas etapas de recondicionamento e cura. É essa propriedade do espírito que explica diversos outros fenômenos que ocorrem tanto na dimensão espiritual como na física, dentre os quais a adaptação perispiritual comumente usada pelos espíritos superiores, os quais, segundo informa André Luiz, alteram a forma de seus corpos espirituais, reduzindo sua própria luminosidade e assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem seu serviço socorrista, afastando assim resistências e inquietações desnecessárias. Ao contrário dos espíritos desarmonizados com o bem, os mestres espirituais, já por sua vasta experiência e realização moral, ostentam um alto poder mental, o que lhes possibilita a dinamização de recursos incomparavelmente maiores nas operações de adaptação plástica. Pode o espírito assumir também, ainda que momentaneamente,
as formas de uma pessoa encarnada se tiver a necessária capacidade mental, chegando até a tornar-se tangível ao ponto de causar completa ilusão, como assinala Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 125, ao classificar esse fato como singular fenômeno dos agêneres. Importante nessa explanação é que todo esse processo de alteração plástica do perispírito, ele não é ad eterno. Os ovoides, eles não são uma sentença eterna. Como o Ivo colocou, e o Ivo colocou no caso da zoantropia, que a gente vai já falar depois, mais especificamente a licantropia, vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Esses processos, eles não são infinitos. Liberto o espírito do processo obsessivo, do processo de submissão a que ele se colocou, isso é importante, e eu repito, que ele se colocou, há um processo de resgate, vou colocar dessa forma, através da alteração da plasticidade com encarnações sucessivas, onde não tem como ele fugir da dor, né? A dor aí vai ser necessária. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, por favor? Só lembrando aquela questão que ele fala ali no segundo parágrafo, né? De, às vezes, esses espíritos superiores se colocarem numa forma neutra, né? Para que eles pudessem entrar em determinados ambientes sem serem percebidos. De novo, tem um exemplo lá no livro Libertação, né? Que eles colocam o espírito de uma tal forma que lá dentro eles tinham um aparelho que eles chamavam de psicoscópio, que ia passando, e quando chegaram neles não perceberam nada. Porque se houvesse essa percepção, atrapalharia, como ele diz aqui, a missão que eles tinham, né? Então eles têm essa capacidade de se tornar neutro. Ou pode até não se tornar visível, né? Mas são essas capacidades que eles têm, dependendo do que eles vão fazer, né? Aliás, antes de continuar, eu gostaria muito de indicar para quem já não leu esse livro Libertação, porque, além dessas lições que o Ivo já colocou para a gente, Google é realmente uma fonte de informação, o instrutor Google, né, é uma fonte de informação fantástica. Alguém gostaria de fazer alguma acréscimo? Continua, então. Ainda na propriedade de plasticidade, continua Zalmino. Há uma certa semelhança entre a dinâmica que rege esses processos de adaptação perispirítica e a dos chamados processos ideoplásticos, com a criação das mais variadas formas, tangíveis ou não, sustentadas pela ação mental, consciente ou inconsciente, e de duração proporcional à persistência do pensamento que as sustentam. A esse respeito, ensina Kardec, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Esse trecho final é aquela questão que o Jorge colocou para a gente anteriormente, né? E
eu cito uma figura que para mim é emblemática, é o Emmanuel, né? A figura que nós conhecemos dele não é a figura das suas reencarnações sucessivas a que ele conheceu Cristo. É aquela imagem que ele tinha quando conheceu Cristo, que é uma forma que eu já li, ele inclusive de homenagear aquele momento que ele teve com Cristo, que ele não aproveitou, veio aproveitar tempos depois, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Continua então. Dessa forma, podendo plasmar múltiplas aparências, o espírito se apresenta debaixo daquela que é mais reconhecível o possa tornar, se o quiser, assinala Kardec esclarecendo. É assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, ele se mostrará estropiado, coxo, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário a lhe comprovar a identidade. O mesmo se observa com relação ao traje, o dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas, aquele de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante e graciosa. A miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, resplandecente aspecto luminoso, enquanto que outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial, e por vezes ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade, isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. Obras póstumas. Essa propriedade, especialmente na dimensão espiritual, enseja uma numerosa variedade de fenômenos complexos. O processo idioplástico, por exemplo, pode ser induzido por obsessores para levar suas vítimas, por sugestão hipnótica, a assumir grotescas formas ou posturas animais. Zoantropia, com destaque para licantropia. Entretanto, sempre provisórias. Cessada a onda mental que as sustenta, ou seja, o processo hipnótico, ressurgem as formas originais. E, como falado lá atrás pelo Ivo, e eu até dei uma palhinha a mais, se baseia nessa propriedade o processo de zoantropia, né? Que é o espírito, por vontade própria, tendo capacidade para isso, ou pelo efeito de hipnose, como foi colocado aqui, ele se ver, ele se aparecer e ele se comportar e se achar como um animal, fruto de algum peso de consciência que ele possa arrastar consigo, ou fruto da própria maldade dele e ele se comprazer com o fato de ter aquela aparência. Licantropia é uma zoantropia específica, cujo animal representado é o lobo. Eu entendo que é bem especificado por ocorrer com uma certa frequência. A pouca literatura que eu tenho da área, eu vejo com uma certa frequência. O Ivo bem citou o livro Libertação, que é fantástico, eu repito. Tá? Na parte inicial, ele lembra que o espírito se apresenta sempre debaixo daquelas aparências que melhor lhe convém, tendo ele essa possibilidade, ou daquela aparência com a qual ele se martiriza. Né? Então, com base nessa propriedade, plasticidade, que isso ocorre. Sempre lembrando, é importante destacar, esse processo é temporário e um dia, por lei natural, isso passará, mas a depender de quem sofre isso. Alguém gostaria de fazer mais algum acréscimo? Só lembrando também dessas lendas de lobisomem, né? Pode ter alguma relação com isso, ou seja, a pessoa era médium, tinha vidência e poderia ver um espírito, né? Que assumisse aquela forma e ele
imaginar que fosse um homem-lobo, né? Então, muitas das coisas que essas lendas, essas histórias, às vezes o fundo é isso aí. Como as pessoas não conheciam essas possibilidades, essas informações, eles imaginavam, né? Ah, aquele é um homem que virou lobo. É aquela história do lobisomem. Muita gente morreu queimado, né, Ailton? Exato. Sim, Muita gente morreu exatamente. Eu te agradeço por colocar isso, Ivo. Eu pensei em colocar isso nas nossas discussões, mas eu confesso que eu fiquei um pouco assim retraído, mas eu te agradeço por colocar, porque eu pensei justamente nisso, entendeu? Até pensando, indo um pouco mais além, no vasto folclore que a gente tem em todos os cantos do mundo, né? Esse do lobisomem é um dos mais famosos, mas a gente tem inúmeros, né? Não vou nem lembrar agora, mas assim, nós mesmos, cada um de nós, se a gente consultar o nosso folclore regional, seja lá de onde a gente vem... Mula sem cabeça, isso, né? Mula sem cabeça, outras, Saci Pererê, isso aí. Continuando então, pessoal. A ideoplastia enseja as mais ricas e diversas oportunidades de estudo. Alguns fenômenos chegam a surpreender por sua complexidade e delicadeza, como as transfigurações nas quais o perispírito do médium recebe tal influência modeladora do espírito comunicante que chega a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos. Porém, é na reencarnação que o poder plástico do espírito sobre o corpo espiritual aparece mais evidente e comum, mostrando o aspecto altamente positivo da citada retratilidade perispirítica. Segundo mestres espirituais, aproximando-se à reencarnação, o reencarnante entra em gradativo processo de redução psicossômica, lembrando a ovoidização, concomitantemente com a diminuição da consciência de si. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Isto está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 14, página 152. Desencadeado com a concepção, o processo morfogênico e ligado o espírito ao embrião, cujo desenvolvimento passa a influenciar, desenvolve-se fenômeno inverso. O perispírito passa a expandir-se, moldando e sustentando o novo organismo em crescimento. E aí eu coloquei uma provocaçãozinha que a gente vai já falar. Ultrapassado o ciclo do nascimento, todavia, continua sustentando a organização física, modelando inclusive os elementos em renovação até os últimos instantes de vida biológica. Então, a ideoplastia, ou seja, a modificação da forma através da ideia, ela nos dá oportunidades de estudos assim ao infinito, né? E é destacado aqui pelo autor que é surpreendente pela complexidade e delicadeza alguns fenômenos como os dois citados, né? As transfigurações, nas quais o médium, a sua aparência física, ela é alterada pela influência do espírito comunicante, né? Isso não acredito que não seja tão comum, até peço ajuda, eu não tenho essa experiência efetivamente, gostaria de ouvir alguém mais esclarecido, mas assim, eu já vi isso assim em filmes, né? Eu nunca vi pessoalmente, então eu não tenho como dar uma opinião. Porém, na reencarnação, o poder plástico, e aí eu destaco isso, né, porque eu acho isso muito, muito interessante, o poder plástico porque a literatura nos mostra, né, o espírito que vai reencarnar, ele sofre realmente uma retração, um encolhimento, né? Para que ele possa se aproximar e ser, vamos dizer assim, vinculado efetivamente
a parte material que o corpo da mãe está lhe dando guarida, né? Aí usando as minhas palavras, né? É importante destacar, na minha opinião, que essa colocação que a gente vê aqui em Dois Mundos, quando ele diz que os espíritos categoricamente superiores, eles têm a possibilidade de fazer um molde mais adequado conforme o seu querer, mas isso não é infinito, né? Um filho de uma determinada etnia não vai poder interferir nessa essência cromossômica, né? Eu entendo dessa forma. Tá? Não vamos fugir das leis físicas, que também são leis de Deus, né? Mas ele pode pedir e obter, às vezes até pela sua própria força, algumas alterações que venham a lhe facilitar na missão. Algum acréscimo, colaboração? Por favor. Na verdade, dependendo da evolução do espírito, ele não perde, né? Ele simplesmente vai utilizar os melhores recursos que ele tem acesso direto, né? Ele não precisa pedir. Já é inerente à evolução dele. A questão, assim, muito... porque você colocou ali, né, a questão do MOB, né? Que é a teoria de quem mesmo, meu Deus? Fugiu o nome dele aqui agora. Do Andrade, Guimarães Andrade. Isso, Hernani Guimarães, isso. É um modelo interessante, né? Mas acaba aí esbarrando naquela questão lá por conta disso, muita gente considera que o perispírito tem órgãos, né? Porque um é reflexo do outro, né? Comparando, né? A gente vai falar desse... Eu coloquei a provocação aqui para a gente já ir pensando, né? Então, isso aí é interessante. Só que ele, no início ali, do frase, ele coloca assim, desencadeado com a concepção, processo morfogênico ligado ao embrião, cujo desenvolvimento passa a influenciar, ou seja, o perispírito, ele passa a influenciar toda essa formação, todo esse desenvolvimento, né? Eu acho que aí é para a gente pensar. O perispírito, então, ele na verdade é um grande influenciador do corpo físico. Ele não precisa ser um modelador molécula a molécula. Exato. Não existe essa necessidade, entendeu? Ele tem que influenciar. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor, a gente falou aqui das reencarnações, né? Assim, a pessoa, ela quando ela desencarna, ou seja, ela está no mundo espiritual, ela pode tomar a forma que ela quiser, dependendo do seu grau de evolução, lógico, né? E em alguns casos a gente foi citado aqui a questão do processo hipnótico, que transforma a pessoa numa forma animal, né? Se você parar para pensar, né, assim, o que aconteceria com a pessoa nessa situação se ela reencarnasse? O que vocês acham? Vamos supor uma pessoa que ela em diversas vidas, ela se suicidou. Né? Por várias encarnações seguidas, ela se suicidou. Como viria a situação do corpo dela, né, diante de tantas situações que ela mesma atacou o próprio corpo? Essas marcas repercutiriam nessa próxima vida dela? Ou não? Eu acredito, mas por pura inferência, que dependendo do estágio em que esse espírito estiver, a concepção, o nascimento efetivo não se daria. Ele então teria, na minha visão, muito provavelmente um primeiro contato com um abortamento natural, para que ele fosse voltado novamente a uma colônia, um centro de tratamento, para que ele desse um passinho a mais, até que em tentativas sucessivas ele pudesse então encarnar, mas ainda assim levando nessa encarnação, na primeira bem-sucedida, algumas marcas de dor. Legal. Essa é a minha visão. Então, Posso falar? Só um certinho. Desculpa, para desconstruir essa ideia, eu posso afirmar para você que aconteceu e não aconteceu isso que você está falando.
A Ivone Amaral Pereira, por diversas encarnações, ela se suicidou. Né? E aí, na situação dela, o que se apresenta? Ela vem como médium. Não vem com uma saúde perfeita, mas vem como médium capaz de resgatar toda aquela situação que ela provocou contra si mesma. Né? Então, isso assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente acaba trazendo para o Espiritismo aquela ideia do pecado original. Ou seja, eu tenho que apagar tudo que eu causei de mal. Né? E quanto que o que Deus, né, espera de nós é que a gente evolua, que a gente desperte e evolua. A gente não tem que ficar pagando tudo que a gente. Se a gente for, a gente não vai sair, a gente não vai querer mais sair da cama, entendeu? Eu acho que eu interpretei de forma incorreta a sua colocação. Eu entendi que o espírito, esse reencarnante, tivesse num processo de zoantropia ou algo grave, assim. Não, depois eu dei um exemplo de uma pessoa que se suicidou por diversas vezes, né? Sim. Então, teoricamente, se a gente for pensar da mesma forma que a gente está vendo aqui, a gente vai pensar, bom, essa pessoa vai vir com uma sequela mental muito grande, né? Ou não vai conseguir, vai desencarnar logo no início da vida dela. A gente já pensa o pior, né? Eu lembro que eu vi um caso uma vez sobre Chico Xavier, que uma senhora chegou com uma criança que não tinha os 2 braços e tinha vários problemas de saúde, e levou a criança até ele e disse o seguinte, que essa criança, da forma que ela estava, ela teve um problema, que os médicos queriam amputar as 2 pernas. E ele, então, foi consultar Emmanuel, e o Emmanuel pediu para dizer para a senhora o seguinte, que aquele irmãozinho, nas últimas 10 encarnações, tinha suicidados, e que os médicos tinham razão, que era para o bem dele, para ele ficar um pouco mais e se acostumar um pouco mais com a vida corpórea. Então, assim, bate bem com isso aí que você colocou agora, Roberto. É por isso que eu te digo que a minha resposta ela foi fruto da interpretação errada da sua questão. Entendi. Alguma outra colocação, pessoal? Eu gostaria de falar só o seguinte, a gente... Desculpa. Falhou. Está falhando. Oi, eu tenho uma dúvida. Você está me ouvindo? Está um pouco confuso. Deixa só o Ivo... acho que o Ivo ia falar alguma coisa, Leonora. Só um chatinho. O que eu digo é o seguinte, é que é muito comum no movimento as pessoas generalizarem, né? Colocar determinados fatos que são particulares como genérico. Então, tem essa questão o pessoal fala da reencarnação de seres do mundo. É um caso particular, a gente não pode generalizar. E essa questão também do espírito, como se fosse só o espírito que controla. Tem a questão 356 do Livro dos Espíritos, vou pedir licença para ler, que diz o seguinte: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito estava destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm para seus pais. Ou seja, você pode desenvolver um corpo físico sem espírito. Né? Aí vai entrar a questão da genética. Sei. Então, essa questão do MOB, por exemplo, ele coloca muito isso. É como se o espírito criasse um modelo e ele controlasse tudo, sozinho. Né? Então, também não é assim. Né? A gente não pode generalizar. Tem a parte dos pais, que também vão fazer que aquele... O Roberto até comentou isso, né? Não sei se foi o Roberto, agora não me lembro. Que foi o Jorge. Né? De determinados etnias, você não apareceu uma pessoa diferente. Então, uma questão também que se coloca muito, né? Por exemplo, Jesus é representado como louro de olhos azuis. Provavelmente, naquela região que ele nasceu, não seria muito comum. Né?
Mas aí alguém pode pensar, mas ele era um espírito perfeito. Então, são coisas que a gente ainda tem dúvidas, o que a gente não pode é generalizar. Né? A gente tem que entender cada caso particularmente. Mas essa questão do Natborto, o Jorge vai seguir em frente aí, vai falar um pouco da questão dos órgãos, né? Guardem essa questão, porque a gente vai comentar isso mais à frente. Continuando, então. Peraí, eu acho que Eleonora ia Não, Perdão, Eleonora, o é Ivo, verdade. não, tudo bem. O Ivo me deu uma luz do que eu ia perguntar. Mas segue que depois, se eu tiver dúvida, a gente discute. Pode ser que você fale mais lá na frente. Vai lá. Ok. Propriedade e densidade. Boa noite. O perispírito, agente da alma... Pois não? Desculpa. No caso relatado pelo Chico, ainda tem um detalhe, tá? A espiritualidade esclareceu que aquele espírito, como ele tinha as pernas perfeitas, ele já estava programando para quando ele pudesse se jogar de um lugar alto para cometer o suicídio mais uma vez. Tem esse detalhe aí. Perfeito. Continuando, então. Propriedade e densidade. O perispírito, agente da alma, segundo Lemané, o Livro dos Médios, item 51, não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade que se relaciona com o grau de evolução da alma. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo. Como nos ensina Kardec, nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. A densidade psicossômica varia, pois, de acordo com a evolução do espírito, ditando então seu peso e também sua luminosidade. Quanto menor a densidade do perispírito, menor seu peso e maior a luminosidade. Zalmino, então, nos mostra que a densidade ela é proporcional ao avanço moral do espírito, né? Quanto mais o espírito se adianta, menor a sua densidade. E aí a minha leitura é que isso faz com que os espíritos mais atrasados se prendam mais nos casos desses que estão vinculados ao nosso planeta, se prendam mais à Terra, né? Em camadas mais baixas da Terra. Essa é a minha visão. Alguém gostaria de acrescentar? Continuando, então. Propriedade e ponderabilidade. Formação de matéria sutil quintessenciada, o corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem o seu peso específico, que varia de acordo com sua densidade, ditada, sobretudo, como visto, pelo estado de moralidade do espírito. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Entre o Céu e a Terra, capítulo 20, item 126. Anota Emmanuel que o perispírito obedece às leis de gravidade no plano a que se afina, significando que, embora possa parecer fisicamente imponderável, porque não é matéria densa, não deixa de apresentar um certo peso variável em cada região ou esfera, visto que, de qualquer forma, sendo matéria, ainda que tênue, submete-se aos princípios gravitacionais imperantes no meio em que se situa e do qual se nutre. Entende-se então,
como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado que marcam as dimensões trevosas ou naturalmente atraído para níveis superiores condizentes com sua condição mental, a dizer, moral. Nessa lâmina, então, o que se depreende é que a ponderabilidade, primeiro, ela tem um forte vínculo com a densidade do espírito e que esse, como nós já vimos, é decorrente da moralidade do espírito, né? Eu vejo, inclusive, que isso explica na minha visão, como comunidades inteiras se aglutinam em níveis diferentes do nosso planeta, né? No próprio livro Libertação, né, eles vão a essa comunidade que é toda de seres muito próximos, né, muito atrasados, moralmente falando, mesmo perdão, eu não lembro agora o nome do espírito, Gregório, mesmo o Gregório, né, que tinha um conhecimento, vamos dizer assim, técnico, intelectual, muito superior aos que os circundavam, mas a sua moralidade estava no mesmo plano, definindo logo a mesma densidade, a mesma ponderabilidade, né? Eu vejo dessa forma. Alguém gostaria de fazer alguma acréscimo? Continuando, então. Propriedade luminosidade. A luminosidade, como a densidade, desponta como uma característica muito pessoal do espírito. Em mensagem coletada por Kardec, lê-se: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Isso está no Céu e o Inferno, capítulo 4, página 292. Anote-se a respeito que a luz espiritual referida pelos espíritos em todas as épocas e lugares nada tem com a luz conhecida em física, radiação eletromagnética. Relatos diversos, inclusive de médiuns em desdobramento, dão conta até de que a luz emitida por fontes como a lâmpada fluorescente ou de mercúrio, por exemplo, chega a aparecer diante de uma presença espiritual superior mera claridade emitida por uma vela. A luminosidade, então, como a densidade, ela também está ligada à moralidade. E eu vejo, como relatado anteriormente, ela também é controlada pelo espírito, já que, como citado, né, inclusive em algumas excursões nas quais André Luiz foi levado, o instrutor, no caso do próprio Gúbio, né, falando de libertação novamente, ele instrui os dois aprendizes, um deles André Luiz, perdão por esquecer o nome do outro, eles são instruídos a diminuírem as suas luzes, num primeiro momento, para não agredir, entre aspas, ninguém, e no segundo, mais especificamente, para não serem reconhecidos ao entrarem na colônia a que eles deveriam executar a missão de que eram portadores, né? Algum outro comentário? Continuando com a propriedade penetrabilidade. A natureza etérea do espírito, do perispírito, permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Em obras póstumas, lemos: matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado.
Em níveis menos adiantados, os espíritos muitas vezes não conseguem atravessar os obstáculos materiais simplesmente por ignorarem que podem fazê-lo. A ignorância ou a incerteza diminuem suas aptidões e, consequentemente, seu poder de ação. Alguns estudos sobre essa propriedade do perispírito sugerem que há uma íntima relação entre penetrabilidade e porosidade, qualidade presente em todas as estruturas materiais, como bem assinalava Gabriel Delany. Todos os corpos são porosos, não se tocando suas moléculas, podem dar passagem a um corpo estranho. Os acadêmicos de Florença tinham demonstrado esse ponto, fazendo violenta pressão sobre a água encerrada em uma esfera de ouro. Ao fim de pouco tempo, via-se o líquido transudar por pequenas gotas na superfície da esfera. O Espiritismo perante a Ciência, página 237, de Gabriel Delany. É importante destacar que não só essa propriedade, mas essa em destaque, ela depende muito da condição mental do espírito, na crença, no fato dele acreditar que ele pode. E fechando aqui a lâmina, o Zimmermann ele tenta fazer uma correlação apoiada em Gabriel Delany com explicações físicas, né? A física já provou há muito tempo que tudo no nosso nível de conhecimento é muito mais nada do que propriamente coisa, porque as distâncias, se calculadas proporcionalmente entre qualquer elétron e o centro do átomo, são infinitas, se você fizer comparação proporcional. Quando você estende isso para o nosso universo, essa proporção se mantém, e é verdade que hoje em dia a gente já fala, não querendo me alongar muito, na matéria escura, que na nossa própria doutrina, não querendo desviar ou alongar muito, eu entendo que isso já é citado quando se diz em algumas literaturas, inclusive nas próprias obras do Pentateuco, que não existe o nada, né? Não existe coisa alguma. A gente que ainda não está num nível intelecto-moral de ter essa sensibilidade. Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Aí está aquela explicação por que a garrafa d'água, a tal da garrafa d'água, não precisa tirar a tampa. Exatamente. Aí é a explicação científica, né? Continuando, então. Essa mesma propriedade, penetrabilidade, para ela nos é informado. Há também a explicação pelo princípio da incompatibilidade de frequências, segundo o qual, por exemplo, um raio luminoso azul e outro amarelo, se cruzarem, interpenetrando-se, não mostrarão qualquer alteração, permanecendo cada qual em sua frequência e com sua coloração própria, eu acrescento. Claro que se incidirem simultaneamente sobre uma superfície branca, farão com que esta se torne verde. Assim, o princípio, vibrando em certa frequência, não seria afetado pelos obstáculos materiais de natureza mais densa e, consequentemente, de vibração diferente, porque de frequência menor. Todavia, se aceitável tal entendimento, o tema parece crescer em complexidade, suscitando diversas hipóteses, entre elas a de Carlos Brito Embaçaí, que procura explicar o fato com base em outra espécie de fenômeno que diz com o acoplamento de ondas de frequências diferentes. Assenta o ilustre pesquisador que uma onda acoplada à outra pode gozar das propriedades dessa outra quando suas frequências são distintas. Dessa forma, as ondas hertzianas, ondas eletromagnéticas compreendidas entre os pulsos telegráficos e a luz, e as de televisão, são capazes de transmitir o som e a imagem de seus programas, acoplando a si as ondas acústicas e as luminosas. Eu, ao final desse texto, que é do autor, eu tomei a liberdade de colocar esse asterisco como uma observação minha, porque isso considera a teoria atualizada dos codecs, né? Codificadores e decodificadores.
Sem delongar muito, não existe possibilidade de ondas de essência diferente serem acopladas entre si. Um raio gama, ele nunca vai ser acoplado a uma onda sonora. O que existe é que você gera, através de aparelhos diferentes dentro de um aparelho maior, você assimila a onda luminosa para guardar a imagem. Em paralelo, você, num aparelho que trabalha em paralelo, ele assimila a onda sonora. Essas duas ondas completamente diferentes são codificadas numa terceira onda diferente, que é uma onda digital, e são transmitidas para um outro aparelho, que é um decodificador, que vai decodificar em dois aparelhos diferentes. Então, se eu entendi a colocação dele, ela está um pouco equivocada para a teoria atual, tá? Agora, se nós temos ondas de mesma natureza, frequências, ou seja, alturas diferentes, e elas são colocadas umas sobre as outras, dependendo da pulsação, elas vão se somar ou se subtrair, vai gerar uma onda maior ou uma onda menor. Desculpa, eu não quis entrar muito nesse assunto, mas é só para a gente ter um pouco mais de clareza, tá? Então, assim, quando ele diz, é por isso que a gente vê o verde que ele fala ali, porque quando as duas ondas, elas incidem e as duas ondas voltam no seu olho, as duas se somaram, se subtraíram e formaram, entre aspas, uma terceira na sua retina. Então, são ondas de mesma natureza. Ondas de natureza diferente não se somam, não se subtraem. Elas passam uma pela outra e não se tomam conta. Agora, ondas também de mesma natureza, quando não são colocadas na mesma direção, elas não se somam, elas não fazem nada. Uma passa pela outra, que é o que ele está colocando aqui. Eu espero não ter causado nenhuma confusão, mas eu achei importante colocar isso. Alguma outra colocação? Desculpa se eu fui muito prolixo, não quis causar confusão. Continuando, então. Propriedade e visibilidade. O perispírito é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Mostram-no bem, por exemplo, os trabalhos de esclarecimento espiritual em que os espíritos responsáveis revelam por meio dos dialogadores encarnados a realidade do sofredor conduzido ao entendimento, ao escutar do seu perispírito, e também as sessões de cura em que os médicos espirituais detectam os sinais patológicos presentes no psicossoma do doente. Finalmente, quanto à possibilidade de alguns médiuns videntes verem o perispírito, muito raros são os que, em verdade, possuem as necessárias condições para distingui-lo, ainda que, eventualmente, entre as projeções que formam a aura. Nesse início do texto, o que nos é colocado são algumas sessões de ensino que, por exemplo, André Luiz cita muito em seus livros, né? Que sempre um instrutor é colocado para conduzi-lo, ele e a um grupo, independente da quantidade de espírito desse grupo, que precisam tomar um ensinamento, e eles são colocados no mundo real, espiritualmente falando, né? Novamente, no livro Libertação, existe uma ocasião em que Margarida, que é obsediada, é levada a uma clínica, né? E o Gúbio pede para que eles acompanhem a título de observação, e lhes é permitido, e André Luiz, sempre na sua ânsia saudável de aprender,
ele faz a análise de vários outros encarnados e seus, entre aspas, acompanhantes no local. Não só lá, como na igreja também, que eles foram em diversos locais que eles frequentaram, em alguns locais, não diversos, em alguns locais que eles frequentaram, a título de ele aprender a identificar determinadas patologias que procedem do espírito ou do perispírito. Alguma outra colocação, pessoal? Tangibilidade. Lembrando que tangibilidade é a capacidade de, mais simplesmente, de toque, né? Aquilo que é tangível, não necessariamente um toque com a firmeza de um pedaço de madeira, um pedaço de metal. Tá? O ar, se a gente prestar atenção, a gente toca o ar, né? A gente empurra o ar, o ventilador empurra o ar, e então ele tem uma tangibilidade que a gente consegue mensurar. O que o texto nos informa é que o perispírito, com o devido suporte ectoplásmico, pode tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte. Constata Kardec a propósito. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser apalpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são pane visível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Isso está em O Livro dos Médiuns, capítulo 1º, segunda parte, item 57. Essa propriedade inerente ao perispírito surge clara, obviamente, nos processos em que ocorre acentuada concentração ectoplásmica, materialização parcial ou completa de espíritos. Nesse ponto, eu gostaria de pedir ajuda aos colegas mais esclarecidos. Eu mesmo preciso de ajuda, por favor. Jorge, Oi. você se incomoda de eu comentar essa Por parte favor, aqui, depois o Roberto e o Ivo complementam? Lembra na minha última aula que São Luís explica para ele que o fato de aparecer... A gente vai entrar em conflito agora. Bom, se ele toca o piano, então ele tem um órgão, né? O espírito tem um órgão. E a gente já viu lá na minha última aula, foi o finalzinho da minha última aula, em que, na verdade, não é a mão tocando. Se você for perguntar ao espírito se a mão dele está tocando, ele provavelmente vai dizer até que é isso, mas não é. É, novamente, a combinação do fluido do espírito mais a vontade do espírito de fazer esse movimento e mais o fluido do médium específico para esse tipo de fenômeno. Ou seja, não é propriamente a mão aparece, mas ela não é uma mão, um corpo, né? Perfeito. Só queria acrescentar isso daí. Obrigado, querida. Eu não me engano, que falei. Obrigado pela contribuição, Eleonora. Eu, quando falo da dificuldade minha, pessoal, é mais no que diz respeito à parte do ectoplasma, entendeu? Eu já ouvi algumas colocações feitas, mas ele ainda não é algo muito fácil de eu, vamos dizer assim, montar uma ideia sobre ele.
É verdade, é um fato que a gente, primeiro, órgão aí no sentido de mão, né, não existe, principalmente órgão interno, né, no sentido de fígado, baço, pulmão ou qualquer outro órgão que o valha, né. Uma coisa que eu acho muito interessante que ele colocou ali é que é a capacidade de aparecer e desaparecer, que eu entendo que é a capacidade de você aglutinar matéria. E aí é que eu entendo que entra a parte do ectoplasma e que eu prometo que eu vou dar mais uma estudadinha para vocês, porque faltou um pouco de tempo, eu reconheço a minha falha aí. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo? Não, Jorge, eu só não entendi a sua dúvida. Desculpa. Também não, Will. Vai lá, fala aí. Não, porque o ectoplasma, o médium vai ceder essa substância que o espírito vai fazer para dar, vamos chamar, uma densidade visual a esse corpo. Não, perfeito. Que o Raul Teixeira comentava, né, quando ele participou muito de reunião de materialização, que o Zé Grosso vinha e já vou pisar no seu pé. Então a impressão que você, aquele camarada grandão, ia amassar o seu pé, não. Ele imaginava assim, como se fosse uma casca oca, alguma coisa vazia, e que o peso, na realidade, quem dava aquele peso era o médium, né? O Sim. William Crookes, quando ele fez aquela experiência dele com a Florence Cook, né? Com a Kate King, né? Florence Cook. E Kate King era o espírito, né? O que ele fazia? Ele media o peso dela antes da experiência e durante a experiência, e media o peso do espírito. Normalmente, o peso dela, vamos supor, vamos dar um número aqui, 60 quilos. Durante a experiência, ela ficava com 50 e a materialização com 10. Era o material dela, que passava para ele, né? Então, ele trabalhava isso. Então, com uma matéria dessa, você não vai ter a tenacidade, me fugiu a palavra agora, né? O material não seria tão compacto como um corpo. E quando ele aperta, isso mais ou menos que a Leonora falou, quando ele aperta o braço, que dá essa ideia de um apertão, na realidade não é aquilo que está apertando. É através do pensamento dele que ele dirige, né? Ele controla aquele fluido que dá essa sensação de aperto. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se essa era a sua dúvida. Tem uma questão aí da tangibilidade, né? Que, na verdade, ela não é bem uma propriedade do perispírito, no sentido de que ela, para ser tangível, né, a nossa vista aqui, né, para ser tangível, ela precisa de um suporte de ectoplasma, que não é do espírito. Isso é utilizado de médiuns específicos, que são os médiuns voltados para fenômenos de materialização, né? Então, com esse suporte ectoplasmático é que efetivamente se dá a tangibilidade. Não é algo produzido diretamente pelo perispírito do espírito desencarnado. Entende a diferença? Né? Então, é preciso, para que essa propriedade se dê, é preciso ter suporte, que vem normalmente, porque o espírito desencarnado não tem mais acesso à matéria mais densa, né? Sim. Então, mais nesse sentido. Ô, Roberto e Ivo, me tira uma dúvida se eu vou falar besteira aqui. Porque eu entendo que o ectoplasma é um tipo de fluido, mas um fluido mais, vamos dizer assim, mais denso, né? Mais denso. Entendeu? Para provocar... Ele sai da célula, né? É um elemento da célula que o médium exala, né? É por isso que às vezes o médio de esse tipo de médio, às vezes eles perdem 5 a 10 quilos, 2 quilos, né? Já ouvi falar isso, né? Tem um caso que o Raul contava também, do Julinho Grande Ribeiro, que era um médium fantástico aí de materialização, que numa das reuniões ele estava cedendo, aí alguém por algum motivo tocou nele, ele despertou e não conseguiu absorver de volta o perispírito. Então a perna dele estava mais fina, ela voltou à normalidade, ele estava numa cama sem colchão, né, num estrado.
ficou preso no meio dos estrados. Ele passou a ter um problema na perna, acho que até o fim da vida. Ou seja, uma hora ele estava desmaterializado. É um negócio complicado a gente entender, né? Aham. E a perna ficou mais fina, ela ficou ali no meio. Quando ele voltou, que foi de uma forma meio brusca, que ele assumiu de novo aquela matéria, ela não podia crescer naquele espaço mais curto. Acabou causando um problema físico nele. Né? Perfeito. Obrigado pela ajuda, pessoal. Continuando então. Sensibilidade global. Se quando encarnado o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente, inclusive, de posição ou direção. Uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção das sensações físicas ordinariamente não se desvincula de suas bases anatomofisiológicas. Nesse capítulo, ganham destaque particularmente os chamados fenômenos de transposição de sentidos, que mostram a possibilidade de algumas pessoas mais sensíveis perceberem os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso, explicando assim que a sensibilidade global do espírito pode exteriorizar-se mesmo estando o espírito encarnado, ainda que em casos excepcionais. César Lombroso, psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista italiano, relata em livros o caso de uma moça que, tendo ficado cega, via com o mesmo grau de acuidade, 7º da escala de Jagger, pela ponta do nariz e lóbulo esquerdo da orelha, lendo assim uma carta que então me viera dos Correios enquanto eu lhe vedava os olhos. E na mesma moça, o olfato estava transposto ao queixo e, tempos depois, ao dorso do pé. Uma observação, essa escala de Jagger, ou Jagger, como quiser, ela é aquela escala quando você vai fazer teste visual, tipo, vai renovar a CNH e já tem uma certa idade, eles te colocam naquela tabelinha que as letras vão diminuindo de uma letra grande até ela cresce de 1, que é a letra maior, aquela grandona, até a escala desce na primeira, e a 7ª é considerada uma acuidade visual normal. Ele está aprovado na CNH, por exemplo. Tá? Então, a sensibilidade global, ela nos é explicada, usando as minhas palavras, por você não está mais sofrendo a obliteração que o teu corpo físico te faz. Com o teu corpo físico, ele tem canais próprios para receber determinadas sinalizações do ambiente, como, por exemplo, a luz através dos nossos olhos, o tato através da nossa pele, o paladar através de nossa língua, né, nas papilas gustativas. Quando ele deixa o invólucro material, o perispírito ele não depende mais dos órgãos físicos para fazer com que essas sensações cheguem a ele. Então, ele tem toda a sua, entre aspas, superfície para acolher todas as excitações que o ambiente lhe causa, né? Eu achei muito interessante, só para finalizar, antes de dar a palavra a quem quiser, essa pesquisa do César Lombroso, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Ele coloca, inclusive, no livro, eu fui obrigado a resumir bastante do livro, né? Para que a gente não ficasse 3 encontros aqui, né? Mas, assim, há alguns outros comentários, como, por exemplo, um caso em que a pessoa conseguia ler pela ponta dos dedos, também sem o auxílio da vista, dos olhos, né?
E se por acaso ele colocasse a mão numa outra pessoa e essa pessoa passasse a ponta dos dedos em uma determinada correspondência, algum texto, ele lia normalmente. Então eu achei muito interessante. Eu não sabia desse detalhe, né? Algum acréscimo? Seria uma dupla vista? Não, a dupla vista ela vai ser explicada por uma outra propriedade, quer dizer, essa não. A gente fala já já disso aí. Tá. Alguma outra colocação? Continuando então. Sensibilidade magnética. O perispírito, campo de força que é a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se, como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação magnética. Graças a essa sensibilidade, como demonstrado por pesquisadores de ontem e de hoje, o espírito encarnado tem condições de registrar, por exemplo, até num campo de energia estática, a influência que dele emana com evidente repercussão na zona somática. Mas é no domínio do magnetismo espiritual, psicomagnetismo, que essa extraordinária qualidade do psicossoma surge especialmente relevante. Com efeito, devido a ela, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, psicosfera, e é essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Exemplo precioso é o processo do passe. O espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Essa sensibilidade magnética é a base do magnetismo, né? É através dela que, como dito em rápidas palavras, né? Que nós somos suscetíveis de sermos, entre aspas, alterados ou alterar magneticamente um outro ser, né? Uma questão que me chamou a atenção é que ele não se limita a esse magnetismo, né? Se não vejamos, até num campo de energia estática, a influência que dele emana com evidente repercussão na zona somática. Não é desconhecido, principalmente para a engenharia elétrica, né? Não a eletrônica, mas especificamente a elétrica, principalmente aquela parte que se dedica à transmissão de grandes quantidades de energia, né? Que os cabos de alta tensão, eles têm um determinado limite de proximidade, que nem sempre, infelizmente, é respeitado, né? Para zonas habitáveis, tá? Porque isso é comprovado que há um efeito que, se estudos houver, eles não foram publicados, tá? Mas para haver essa determinação, e é uma determinação legal em nível mundial, é porque algo há, tá? Então, assim, como essa energia estática se manifesta no nosso psicossoma, é que aí há uma área de nebulosa, que eu acho que falta estudo. Algum outro acréscimo? Só queria comentar esse último o exemplo precioso que lhe dá do processo do passe, né? Perfeito. É como se partisse do espírito que, acumulando energia, estimula a sensibilidade do médium, conjugando suas forças com a deste. O processo de passe ele é um pouco diferente disso, né? Aí é uma visão de que o espírito é que está dando passe em alguém, né? Quando, na verdade, o espírito, dentro do magnetismo espiritual, o espírito não precisa de médium, ele não precisa de intermediário, ele pode dar o passe diretamente, como está escrito lá na Gênese. O segundo tipo de magnetismo é o magnetismo humano, onde nós, encarnados, espíritos encarnados, nós podemos dar o passe em alguém, né, diretamente, sem
sem ter nenhuma influência espiritual ou ajuda espiritual. E o terceiro tipo, como está bem descrito na Gênesis também, capítulo 14, é o magnetismo misto, onde aí sim, né, existe a figura do passista, que está doando seus fluidos, e um espírito que se interessa pelo caso e que vai ajudar nessa situação, ele pode aumentar, dar mais força, né, àquele fluido magnético, dando mais direção e aumentando a potência e a qualidade do fluido. Esse é o chamado magnetismo misto, que é diferente desse processo de passe que ele está descrevendo aqui, ao qual eu não concordo, né? Eu até nem concordo muito com a questão de que o passista aí seria médium, né? Muita gente fala que o passista é médium, eu acho que não. Eu acho que o passista ele doa das suas energias, né? Ele só é médium no momento que ele for um médium curador, aí tudo bem. O espírito está utilizando ele como intermediário para passar os fluidos espirituais, tão somente. Não tem fluidos magnéticos, né? Fluidos mais densos. Ok? Ok, obrigado. Continuando então. Expansibilidade. O perispírito, intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, aumentando inclusive o campo de percepção. Devem-se a essa propriedade os extraordinários fenômenos de exteriorização da sensibilidade comprovados e estudados por pesquisadores da indiscutível idoneidade, operando com sujeitos em transe hipnótico preferencialmente. E a expansibilidade do perispírito, que faculta também, em outro grau, a deflagração do processo de emancipação da alma, conforme a expressão de Kardec. Expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de desprendimento em que a percepção se torna acentuadamente mais aguda, podendo, a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento, a envolver já uma outra notável propriedade psicossômica, que é a bicorporeidade. A expansibilidade perispirítica, aliás, está na base dos principais processos mediúnicos. Haja vista, por exemplo, que é a exteriorização do psicossoma que permite ao vidente a captação da realidade espiritual e que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispírito a perispírito que marca o fenômeno da incorporação. A expansibilidade, então, nos diz que o espírito, muito embora não se divida, ele pode se expandir. É como se a gente diminuísse a densidade dele, ou seja, a quantidade de massa por volume, ela diminui, ou seja, um volume maior contém a mesma quantidade de massa, e isso fazendo uma relação com o mundo físico, né? Então, o que ele está dizendo é que o perispírito, e já naturalmente ele já ultrapassa os limites do corpo físico, ele pode, inclusive, transcender com muito mais facilidade, e isso explica o contato perispírito a perispírito, como ele fecha aqui nos fenômenos de incorporação, né? E em outros fenômenos, como o da emancipação da alma também. Alguma colaboração? Essa questão é importante, né? Essa expansibilidade, né? Assim, você tem dentro do processo aí de emancipação da alma ou do fenômeno mediúnico, né? Isso sempre acontece nesse processo, né? Então você tem uma fase ali que você tem a expansão do perispírito, você tem o desdobramento, e aí a partir dali ou você tem um transe sonambúlico, que é uma expansão, é um fenômeno anímico, ou você tem a ligação do perispírito com outro perispírito, que aí é o fenômeno mediúnico. Então, esse processo de expansão ele é
é inerente a isso. Toda vez que você, por exemplo, vai dormir, né, existe um processo ali de expansão e tem o sono, né? Você entra num estado de sono onde acontece, você pode ir para o mundo espiritual, né? Se afastar do corpo e ir para o mundo espiritual. E é um fenômeno totalmente anímico. Por que eu estou falando isso? No passe à distância, quem faz esse exercício, né, de fazer, tentar, né, fazer essa expansibilidade, perceber essa expansibilidade, aumenta muito a sensibilidade para os atendimentos à distância. Muita coisa. Então, você consegue entrar mais fácil em relação à magnética, você consegue perceber coisas que você não percebia, até mesmo no tato magnético você faz presencialmente, né? Você, com esse tipo de situação, você consegue ter uma sensibilidade maior, né? E enxergar coisas que você não enxergava antes. Jorge, falta muita coisa? Jorge, tá no mudo aí. Perdão. A gente está um pouco além da metade. Você acha melhor continuar na próxima? Roberto? Perdão, estava no mudo também. Então, eu sugiro que a gente continue na próxima, então, né? Porque se a gente está na metade ainda, já são 9h10, vai ficar muito tarde para o pessoal. Eu acho. Previsto 9 horas, né? Mas está muito bom, o material está bem interessante, né? Eu acho que vale a pena a gente... Porque isso não tem no livro, essa parte aqui, toda que a gente está falando aqui, não tem no livro do Jacó. Ele trouxe sobre perispírito, ele trouxe algo muito mais resumido, né? Mas, assim, eu achei interessante a gente trazer esses assuntos para vocês terem uma ideia do potencial de que seja, né, o perispírito, né? E isso é base, né, para os próximos capítulos, né, que a gente vai ver. Perfeito. Vamos passar então para a nossa prece final. Vamos nos concentrar um pouco, relaxar e manifestar nossa sincera gratidão a nosso amado Mestre Jesus, que nos envolveu com certeza nesse momento de estudo, nesse momento de reflexão, nesse momento de doação mútua, quando cada um de nós, de acordo com a sua possibilidade, se ofereceu para adquirir um pouco de conhecimento, divulgar um pouco de conhecimento e, compartilhando esse conhecimento entre nós, crescermos juntos. Não só na parte do conhecimento da fé intelectual, mas também com esses gestos fraternais entre nós, da fé vivida entre irmãos que somos. Volto a agradecer aos bons amigos e mentores do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque e aos nossos anjos guardiães. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite a todos. Parabéns, Jorge. Jorge, obrigado, querida. Parabéns a todos nós. Muito bom. Roberto, desculpa aí a confusão para conseguir entrar. Eu estava super preocupada. Não, e aí, mais preocupada ainda, porque na próxima seria teria que resolver isso mais rápido. Eu cadastrei seu e-mail aqui, eu acho que depois você pode até tentar entrar aí. Você vai conseguir entrar normal agora. Ah, tá, beleza. Você cadastrou um e-mail, entendeu? Aí não precisava, né? Você entra no aplicativo e entra como convidado, que ele não pede e-mail, entendeu? Tá, ok. Então, a minha apresentação postergou, né? Por mais 15 dias, vai né? postergar, vai postergar. Tá ótimo. Aí eu vou mandar atualizado a programação. Tá ótimo.
Tá joia? Olha, obrigada aí, gente. Valeu, gente. Boa noite Boa a noite a todos. Tudo bom? Obrigada. Obrigado, Bom fim de Roberto. semana. Obrigado, Ivo. Obrigada, boa noite. Obrigado, Luiz. Boa noite. Obrigado, Cristina. Obrigado, Dora. Obrigado, Boa Bar. noite, obrigados. Tudo foi muito bom, adorei. Obrigado, querido. Obrigado, Elza. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Bárbara. Fica com Deus.